Boa tarde, meu nome é Rajesh. E para falar de carreira, eu gosto de começar com a seguinte pergunta, que é o que você faz da vida? Que provavelmente é uma pergunta que a gente ouviu muitas vezes e ainda vai ouvir muito nessa vida. Porque, quer que seja na primeira oportunidade profissional, ou quando a gente está conhecendo alguém num bar, por exemplo, ou mesmo nos aplicativos de relacionamento, a chance dessa pergunta aparecer logo nas primeiras conversas é muito grande. E não é à toa que ela aparece constantemente, essa pergunta, porque, de fato, a resposta dessa pergunta é o que norteia grande parte da nossa vida. O que a gente faz da vida? Se a gente para pensar que a gente começa a se preparar para o mercado de trabalho com aproximadamente 18 anos, a gente se aposenta por volta dos 65, 70, são quase 50 anos da nossa vida que a gente vive em função da carreira. E hoje, muito menos do que falar de profissões do futuro ou falar de qual que é a carreira mais promissora que vocês podem escolher, eu estou aqui para falar de quais são essas novas possibilidades de carreira, qual que é a nova dimensão que a carreira ganhou, já que o mundo, assim como a gente viu no talk anterior, ele mudou, o conceito de carreiras também mudou. Então é importante entender algumas mudanças no mundo, quando a gente olha para esse mundo muito mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. É importante entender que alguns fatores na sociedade mudaram significativamente. Então, quando a gente olha que o poder de várias questões, ou o foco estava antigamente na posse, ter um apartamento ou ter um carro, era muito mais importante do que hoje a experiência, a mobilidade, por exemplo. A gente vai para um processo também de centralização para compartilhamento. Eu acho que as redes sociais refletem muito esse movimento que a gente vive hoje do compartilhamento constante de seres humanos. E apesar de que alguns podem questionar, tem também um movimento muito grande do individual para o coletivo. Então, claramente, o mundo mudou. E, consequentemente, as carreiras também mudaram. E eu aqui, humildemente, quero trazer um pouco da minha visão de carreira, tendo passado por uma transição de carreira bastante significativa e tendo ajudado mais de 200, 300 pessoas ao longo da minha trajetória a encontrarem caminhos de carreira que façam mais sentido. Eu trago aqui para vocês um pouco de alguns elementos que eu entendi ao longo dessa trajetória que são importantes para entender o conceito de carreira do jeito que ela é. Então, o primeiro conceito que eu trago é profissão. A maioria de nós tem uma profissão que está muito associada a uma formação. E o grande perigo é quando a gente deixa de ser o Raj, a Dani, o João e passa a ser simplesmente o economista, a publicitária, o administrador. No momento que a profissão sequestra nossas identidades, isso se torna um perigo. Isso aconteceu comigo. Quando eu tive a oportunidade e um privilégio bastante grande de me formar numa das melhores faculdades dos Estados Unidos em economia, fazer uma imersão, também um curso de verão na London School of Economics em Londres, quando eu saí e recebi o diploma, eu percebi que eu era apenas um economista. E eu acreditei muito naquilo. Eu deixei que o mundo contasse que eu era apenas um economista. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a fazer as entrevistas de emprego, as pessoas falavam, não, você tem um perfil quantitativo, você funcionaria muito mais bem em finanças. E foi o que aconteceu. Eu fui trabalhar numa empresa de bens de consumo, na área de finanças, e nada contra os planilheiros ou financeiros, mas odiava as planilhas, odiava olhar para aqueles números, odiava, não fazia parte de mim, não era parte de quem eu era. Então, é muito importante quando a gente olha para a carreira, entender que o primeiro elemento, profissão, ele é sim determinante, mas ele não pode sequestrar a essência e a identidade de quem a gente é. E aí eu continuo uma jornada em busca de um significado maior com relação ao que era a carreira. E aí eu me deparo com o segundo elemento, que é a busca do propósito. E para mim esse é um dos essenciais, fundamentais, quando a gente fala de carreira. O olhar para o propósito. E antes de entrar na história dessa imagem, uma pessoa que foi influente no meu encontro ao propósito foi o economista Muhammad Yunus. Não sei se vocês conhecem, ele é autor do Banqueiro dos Pobres, o livro Banqueiro dos Pobres, e também ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E quando eu li a metodologia dele, a abordagem de que era possível, sim, você criar mecanismos que ajudassem as pessoas a quebrar a barreira da pobreza, a quebrar fronteiras, aquilo se conectou muito com a minha realidade. Porque eu acreditava assim, que era possível trazer um conceito de finanças e incorporá-lo para alguma causa maior. E cruzar fronteiras não só econômicas, sociais, mas geográficas, sempre fez parte do meu DNA
e de quem eu sou. Só para vocês terem uma ideia, essa é a cidade, a imagem de onde eu cresci. Eu cresci na fronteira de Cidade do Leste com Foz do Iguaçu. Eu cruzava todos os dias essa fronteira em busca de uma educação melhor, do Paraguai para Foz do Iguaçu. E eu via também milhares de pessoas que cruzavam essa fronteira em busca de oportunidades, uma vida melhor, condições, comprar recursos, comprar produtos em um país, revendê-los em outro. E eu percebi que essa questão de cruzar fronteiras se tornou quase que uma obsessão na minha vida. Para mim, aquilo se tornou a grande missão na minha vida. E não só cruzar fronteiras, mas ajudar as pessoas a cruzar fronteiras. Porque eu percebi que aquilo lá estava não só na minha infância, no meu crescimento, mas também no meu DNA. Porque quando eu olho para a história dos meus ancestrais, meu avô, que saiu do Paquistão para ir para a Índia por causa da separação dos dois países, ou meu pai, quando com 18 anos teve que sair da Índia para ir para o Panamá, tentar a vida, ou minha mãe, que é colombiana, e cruzava a fronteira com o Panamá para comprar produtos e revendê-los na Colômbia, e ainda quando eles se conheceram no Panamá, numa dessas jornadas, e foram para o Paraguai com $700 no bolso, a ideia de cruzar fronteiras sempre foi uma obsessão e faz parte da minha história. Então, esse encontro com propósito, quando eu me deparo de novo com a possibilidade de fazer essa mudança e dar acesso às pessoas, foi o que fez sentido para mim. Então, eu decidi trabalhar com microfinanças em 2007, e nessa jornada foi muito interessante porque quase que a minha identidade foi sequestrada de novo, porque quando eu fui fazer o processo seletivo, as pessoas falaram, os RHs, os entrevistadores falaram para mim, você tem perfil de banco de investimento, você funcionaria muito bem em banco de atacado. E eu falei, não, eu quero ir para Heliópolis, Paraisópolis, Brasilândia, eu quero ir para a comunidade, eu quero conhecer o interior desse Brasilzão. E falei, se não for isso, não é nada. E eles falaram, não tem a vaga, então a gente não vai te oferecer essa oportunidade. Eu falei, tá bom. Aí eles abriram a vaga para microfinanças. Então, essa questão do propósito, ter muita certeza do que eu tinha, fez com que eu não deixasse ser cegado por influências externas. E aí me conecto também, e no banco isso aconteceu, um banco é um lugar que o terceiro elemento que eu trago sobre carreira é muito importante, que é o elemento de dinheiro. É impossível não falar de carreira se a gente não fala da nossa relação com o dinheiro e da nossa relação com as finanças. E eu sempre acreditei numa relação muito linear com o dinheiro, que ela era crescente para cima e sempre. E, em 2009, eu me deparei com um dos maiores dilemas da minha vida, porque eu recebi uma bolsa de $200 mil, se a gente converter em reais, são muitos zeros, para fazer um MBA no exterior do banco. E, ao mesmo tempo, uma consultoria de microfinanças, que tinha operações na África, me acessou e fez uma proposta. A gente tem uma proposta para você ir ou para Madagascar, ou para Tanzânia, ou para Libéria, ou para Zâmbia, ou para Nigéria. Eu falei, e aí eu até senti vergonha porque eu nem sabia localizar esses países no mapa. E eu pesquisei um pouco rapidamente, eu falei, tá bom, se for Nigéria ou Libéria eu não vou, porque é muito perigoso, é arriscado. Se for qualquer um dos três eu vou. E passei para a próxima fase do processo seletivo e a estatística jogou completamente contra mim e foi Libéria ou Nigéria. E aí eu ponderei, Nigéria de um lado um pouco mais desenvolvido, mas bastante violento, e de um outro lado tinha a questão da Libéria, que era um país pós-guerra, se recuperando da guerra civil, com infraestrutura muito precária, o país com maior incidência de malária no mundo. Eu falei, ponderei, se for Libéria eu não vou de jeito nenhum. E veio a proposta final, Libéria. Sabe? Falei, como economista achei que tinha uma chance ainda de fugir, mas não tive. E aos 26 anos, para a loucura da minha família e de alguns amigos, eu larguei essa bolsa de MBA de $200 mil e fui para a África, embarcar na jornada de microfinanças, viver o meu propósito, e também foi o momento que eu desconstruí a minha relação linear com o dinheiro. E quando você desconstrói essa relação linear com as finanças, com a remuneração, você pode ter muitas surpresas positivas, como foram nos 2 anos seguintes, que eu me surpreendi a assumir uma equipe de mais de 100 pessoas na África, cuidei de uma operação inteira de um país de microcrédito, mas também quando você assume essa opção não linear, você tem várias surpresas também, porque é graças a essa relação não linear com o dinheiro que você se permite experimentar várias coisas, porque em 2011, quando eu decido largar o mundo das microfinanças, que eu já vou falar para vocês nas jornadas que eu me aventurei, foi onde eu também tive a oportunidade de experimentar várias outras coisas, como ser consultor de RH, treinador, recrutador, designer de serviços, pesquisador, educador, professor, aluno de psicologia. Então, essa experiência
só se deu graças à não linearidade que eu tive com relação ao dinheiro. Então, uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida ou que eu me questionei, o dinheiro, ele é objetivo ou consequência? E tudo bem se em alguns momentos da nossa vida o dinheiro ele for objetivo, mas é importante que a gente saiba que se ele for objetivo, provavelmente a gente abre mão de várias possibilidades, várias experiências. Então, a gente falou de profissão, propósito e dinheiro. E o quarto elemento me remete, não podia ser diferente, à África, a Libéria, Monróvia, capital da Libéria, o lugar onde você vai experimentar a sua carreira, lugar ou lugares. E eu não falo só de lugar geográfico, mas os lugares, as culturas que você vai experimentar, as empresas que você vai trabalhar, os contextos nos quais você vai estar inserido. E o lugar, para mim, faz muito sentido, porque a Libéria, ao mesmo tempo que eu abri mão de um MBA, possivelmente nos Estados Unidos ou na Europa, eu sinto que eu fiz o MBA mais poderoso que eu podia ter feito com relação a pessoas e a vida. Porque eu tenho certeza, e hoje olhando para trás, que na Libéria foi o lugar onde eu fui mais triste, mas mais feliz. A Libéria foi o único lugar que me conseguiu colocar no lugar de vulnerabilidade. E vulnerabilidade, quando eu falo, é ter energia elétrica no apartamento 12 horas por dia, é morar num apartamento que estava infestado por ratos e baratas, é não saber qual que seria o futuro do país. E é nesse lugar de vulnerabilidade ou de incerteza que a gente se conecta com o que realmente importa, com a nossa essência, com quem a gente é. E os lugares que a gente vai estar, é importante a gente entender ou compreender que a gente tem que estar conectado com essa essência. Se conectar com essa essência é extremamente importante. Então, nesse processo, e a África fez muito sentido para mim, e a ideia era ficar 6 meses, acabei ficando 2 anos na África, entre Libéria e Tanzânia. Acontece algo muito curioso, porque eu me convenci a ficar no microcrédito, na África, e continuar fazendo o que eu fazia, pelo significado e pela minha conexão com o propósito. Eu via muito significado naquilo que eu fazia. Mas, mesmo assim, eu não continuava tendo prazer. Eu não gostava ainda de planilha de Excel, não consegui gostar de planilha de Excel, não gostava de taxa de inadimplência, não gostava de falar de taxa de juro, não gostava de falar de produto financeiro. Eu falei, faço algo que tem significado, tem impacto na vida das pessoas, estou trabalhando numa operação de microcrédito que dá acesso e oportunidade para a vida das pessoas, mas não gostava daquilo. E, curiosamente, 1/3 do meu tempo era dedicado a treinamento e desenvolvimento dos agentes de crédito, que vinham com background e um histórico de educação bastante precário. E eu me apaixonei por aquilo. Trabalhar com educação, capacitação, desenvolvimento de pessoas, foi uma conexão muito especial para mim. E a partir daquele momento, quando eu encontrei a questão do prazer no trabalho, é algo muito poderoso, porque eu comecei a levar trabalho para casa, eu comecei a viajar graças ao trabalho, e quando você encontra prazer no trabalho, você percebe que a fronteira do que é trabalho e do que não é trabalho se dilui. Ele passa a ser uma vida só, você vive uma vida em função da sua carreira. Então, encontrar esse prazer foi o que foi o meu chamado, não só para continuar trabalhando com educação e desenvolvimento, mas fazer uma transição completamente de números para pessoas, que foi o que eu fiz quando voltei para o Brasil depois da África, para trabalhar com educação e desenvolvimento humano aqui no Brasil. E eu acho que tão importante quanto esses outros 5 elementos, e talvez um dos essenciais e fundamentais, são as pessoas, com quem você vai encontrar na sua carreira. E quando eu falo de pessoas, eu lembro de vários mentores falando para mim que é importante que você trabalhe com pessoas que agreguem, pessoas que você admira, pessoas que sejam inteligentes. E isso fez sentido para mim, fez bastante sentido para mim na minha trajetória, na minha história. Só que eu comecei a entender que tinha um passo a mais, trabalhar com pessoas que você tem uma capacidade enorme de construir relações de intimidade. Intimidade mesmo, e a gente sabe que, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, construir intimidade não é uma tarefa fácil. Nas relações que a gente vive, nas relações bastante líquidas que a gente tem na sociedade, mas todas as vezes que eu tive intimidade no trabalho, foi quando eu encontrei os lugares mais poderosos com relação à criação, construção e fazer a diferença na vida das pessoas. E quando você constrói esse lugar de intimidade, você acessa não só o seu melhor lugar, mas também o melhor lugar da outra pessoa. E quando você encontra o melhor lugar da outra pessoa, você acaba levando um pouco daquela pessoa para a sua vida e para a sua trajetória. Então, esses 6 elementos começaram a fazer parte do conceito do que eu falo que hoje é carreira. Pessoas, prazer, propósito, o dinheiro, o lugar que a gente vai morar. Esses 6 elementos. Quando a gente olha para alguns deles,
E eu acredito, né, é muito difícil você ter mais do que alguns poucos propósitos. São algumas coisas que nos causam prazer, mas a gente pode se deparar com mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo quando a gente fala de carreira. A gente pode fazer uma profissão que talvez nem foi criada ainda. A gente, assim como eu morei em Monrovia, na Libéria, ou em Dar es Salaam, na Tanzânia, a gente pode morar em qualquer cidade do mundo. E quando a gente vê essa conexão, a possibilidade estatística dessa conexão é exponencial. Então, o conceito de carreira muda quando a gente percebe essa lógica que ela pode ser uma combinação de muitas coisas. E hoje, quando as pessoas me perguntam o que eu faço da vida, eu decidi não falar mais que eu sou economista, consultor de RH, que eu trabalho com desenvolvimento humano. A resposta que eu tenho falado é que eu sou um inovador para um mundo sem fronteiras. Porque eu percebi que a carreira não é uma questão de escolhas. Falar de carreira, hoje, a gente como indivíduos, como sociedade, muito mais do que nunca, a gente tem o poder e a liberdade de criar a nossa carreira. E eu encorajo cada um de vocês, na busca dessa jornada, a criarem a carreira de vocês. É uma jornada que vale muito a pena. Obrigado.